Fala galera, André Ferreira na área. Hoje eu vou falar um pouquinho da mudança de todo o cenário que está acontecendo, principalmente no marketing, né? Que a gente está passando para uma nova era, na minha opinião, obviamente, que é a era da recorrência. Primeiro, editor, solta a vinheta aí pra gente. Bom, eu tava vendo um vídeo do Fábio Akita. Eu gosto muito do Fábio, né? Ele tem excelentes reflexões mais amplas e principalmente voltada para a área de tecnologia, né? E desse vídeo do Fábio eu decidi fazer 2 vídeos, né? Esse vídeo que eu tô fazendo agora e um outro vídeo falando sobre a bolha das startups, né? Que vai sair logo em seguida, provavelmente. Primeira coisa que eu queria expor, assim, que eu já venho falando várias vezes, obviamente, quem tem acompanhado o canal já ouviu falar isso algumas vezes, com relação a como que tá a mudança do sistema de CAC, né, a aquisição tá cada vez mais cara e tudo mais, e isso tem um reflexo bem negativo em várias empresas que dependiam diretamente de aquisição, né? Por exemplo, o varejo é um caso de segmento que depende muito de aquisição, principalmente a parte de e-commerce, né? Obviamente. Mas tem várias outras áreas que foram afetadas, por exemplo, a indústria de games aqui no Brasil. Várias empresas de desenvolvimento de games mobile, elas praticamente estão tendo que repensar seus modelos de negócio, né? A gente teve um caso recente, inclusive, de demissão em massa em uma dessas empresas, justamente porque começou a ficar inviável o modelo de aquisição que a gente utilizava até hoje, né? Então, vamos entender direito, né? O que é modelo de aquisição para quem nunca ouviu eu falar sobre esse tema aqui. Basicamente, o Google, o Facebook, né, a Apple e tudo mais, eles vivem, né, boa parte da receita deles vem de vendas de espaços publicitários, né? É venda de exposição. Então, se você tem um negócio, você consegue ir lá no Google Ads ou no Facebook Ads e você sobe um anúncio, né? Esse anúncio você faz uma série de segmentações ali para você tentar identificar o melhor público-alvo, ou você deixa a própria plataforma conseguir fazer essa identificação para ti. Obviamente que as empresas que são mais bem preparadas em questões de BI, marketing e tudo mais, eles conseguem fazer uma segmentação mais próxima do que é o objetivo deles com relação ao público-alvo, né? Então, um exemplo, né? Estou fazendo uma propaganda para um banco de investimento. Você não vai querer que a sua propaganda passe para uma criança de 15 anos, porque essa criança não tem dinheiro para fazer investimento e ela não entende nada do que é fazer um investimento. Então, você estaria gastando dinheiro de aquisição à toa, né? Então, até então, essas plataformas de compra de usuários, né? Eles utilizavam ferramentas para poder gerar perfis, e esses perfis eles segmentavam melhor na hora de entregar o determinado conteúdo. E obviamente, quanto mais específica é a base que você quer impactar, né, mais caro se torna o anúncio. Então, cada segmentação que você faz, você limita a quantidade de pessoas que podem ser impactadas, e consequentemente esse valor aumenta, chegando a valores estratosféricos aí, né? Tem CACs aí de 300, 400 reais por usuário. Isso para mim é um custo de aquisição altíssimo, mesmo que você consiga ter um LTV a longo prazo, mas é muito arriscado, né? No ponto de vista, e obviamente também a concorrência entre termos acaba deixando esse custo mais caro. Na prática, o entendimento de como essas tecnologias, esses algoritmos funcionam não é difícil de entender. Obviamente que o custo de aquisição ele sobe de acordo com quanto mais a plataforma tem que se esforçar para poder entregar determinado tipo de conteúdo, e por aí vai. E isso existem vários segmentos de tipos de anúncio. Existe, por exemplo, o YouTube, o Instagram, né? Não é só o Google e o Facebook que tem plataformas de ads, né? Mas o que vem acontecendo? As marcas que têm um custo de aquisição muito alto, eles normalmente utilizam algum tipo de serviço terceiro de BI e tudo mais para conseguir segmentar
melhor essa base. Mas para isso ele precisa, obviamente, que as plataformas que estão proporcionando esses anúncios entreguem informações do público que está interagindo, para eles conseguirem otimizar a campanha. E isso funcionava muito bem até ano passado, até 2020, para ser sincero, né? Então, indiscriminadamente, o Google, a Apple, o Facebook e tudo mais, eles mandavam informações para os seus anunciantes, falando qual era, né, a localidade da pessoa, o sexo e tudo mais. E essas informações iam para uma base de dados. Essa base de dados ela era tratada, né, e tudo mais, para conseguir gerar informações de otimização de campanha. Isso deixava a campanha relativamente mais barata. Obviamente, se tivesse uma boa equipe para poder analisar, para poder otimizar, né, a campanha, enfim. Só que a gente teve um movimento muito grande, principalmente nos Estados Unidos, na Europa, até mesmo aqui no Brasil também teve esse mesmo movimento de leis de proteção de dados, né? A Europa começou muito forte com isso, começou multando essas empresas por estarem disponibilizando essas informações sem autorização prévia do usuário. Começaram a criar uma série de regulamentações com relação a como as empresas precisam armazenar essa informação e como elas precisam fornecer para as pessoas quais tipos de informação que essas empresas têm. Eu lembro que eu vi um documentário na Netflix muito interessante, que uma usuária do Tinder solicitou à empresa quais eram as informações que a empresa tinha dela, né? E aí o Tinder mandou um bloco de papel assim com mais de 300 páginas e tinha tudo que você podia imaginar. O Tinder sabia mais da vida da pessoa do que ela própria, né? Então, assim, tinha traços de perfil psicológico, tinha uma série de informações assim que você nem imagina que essas empresas possuem de você. E aí, esse movimento ficou muito forte em 21 e aí surgiram várias leis, né? Na Europa surgiu a GDPR, aqui no Brasil nós temos a LGPD, que entrou em vigor efetivamente em 2021, né? Se não me engano foi 2020, 2021, por aí. E aí o que muda? O que muda é que agora as empresas elas estão limitadas na captura de informações e no envio de informações para terceiros, né? Então todas essas empresas, Apple, Google, Facebook e tudo mais, eles não podem ficar compartilhando informação com outras pessoas, com outras empresas. Por mais que, obviamente, a gente sabe que isso ainda continua acontecendo, né? É um númerozinho do seu celular que vaza para uma empresa que pede doação para plano de telefonia. Isso acaba rolando, né? Mas para as Big Techs isso começou a ficar um pouco mais complicado de se fazer. Então, consequentemente, quem tinha campanhas mais complexas de marketing ficaram sem informação. Sem informação, você não consegue otimizar a campanha. Não conseguindo otimizar a campanha, o custo de aquisição sobe, né? Evidentemente, você não consegue chegar ao seu público-alvo de forma mais facilitada, vamos dizer assim. E aí toda essa estratégia baseada em aquisição, ela cai por terra. E aí quem é que utilizava esse tipo de modelo, né? Você pode se imaginar que meia dúzia de empresas. Não, cara. Todo o setor de varejo utiliza a aquisição fortemente, comprando bastante mídia. O setor de games, de uma forma geral, compra bastante aquisição, principalmente jogos mobile, né? Jogos mobile basicamente vivem de aquisição. Então, esses mercados começaram a sofrer bastante com o aumento do CAC. Sofrer de forma que impacta diretamente na receita e a longo prazo, fazendo até que a empresa tem que queimar caixa para conseguir sobreviver. E as empresas que estavam só inflando os números, né? Por isso que no próximo vídeo eu vou falar da bolha das startups, né? As empresas que não estavam dando lucro, estavam vivendo de dinheiro de investidor e estavam comprando loucamente o usuário para poder falar que estava crescendo, agora acabou.
acabou o modelo deles, porque não tem como mais você viver nesse ritmo aí de crescimento, né? Crescimento artificial. E aí, o que vai acontecer daqui para frente, né? A gente está entrando na era, na década, minha previsão, obviamente, na década da recorrência, que é um modelo que empresas como Apple e Amazon já fazem há mais de 10 anos, né? Mas que o mercado brasileiro não sabe fazer. É criar fidelidade ao consumidor. Se vocês forem pegar o histórico da Amazon, a Amazon, por exemplo, ela hoje representa, né, 65% da população dos Estados Unidos são fiéis à Amazon, compram direto na Amazon. A Amazon é uma gigante americana e todas as compras acontecem via Amazon, não existe nenhuma busca de preço. Por quê? Porque a Amazon conquistou o público americano de uma forma que não existe uma segunda opção, não tem necessidade de ter uma segunda opção, né? Então a Amazon, ela domina o varejo nos Estados Unidos. Domina, sim, é quase que um monopólio, quase, né? Tem outras empresas ali também e tal, mas a Amazon, ela predomina de uma forma bizarra, assim. E por quê? Porque o Jeff Bezos, né, ele entendia, e aí você pode pegar aí vários livros e filmes que falam sobre a história da Amazon e tal. A Amazon, ela passou, se não me engano, 10 anos dando prejuízo. 10 anos dando prejuízo, fazendo com que a margem dos produtos ficasse no linear mínimo possível. Então, Bezos, ele reduzia muito a margem de lucro da Amazon para vender o produto barato, entregando rápido, às vezes entregando gratuitamente através do Amazon Prime e criando e fortalecendo uma base de usuários que se tornaram usuários clientes fiéis da loja. Por causa disso, porque a Amazon ganha em preço, em qualidade de entrega, em processos internos, em atendimento e tudo mais, né? E aí, se a gente for comparar com o nosso modelo das empresas brasileiras, eu sempre gosto de fazer essa comparação porque é engraçado. Se você pegar todas as empresas de e-commerce brasileiro e comparar com a Amazon, você vai ter péssimo atendimento, você vai ter uma margem de lucro absurda. A margem de lucro, geralmente aqui dos varejistas brasileiros, está em torno de 20% a 30%, dependendo do segmento. Por mais que fale, não, mas a nossa margem é curta. Não, não é porque a margem é curta, é porque o risco é alto. O risco do varejo brasileiro é alto por causa dos parcelamentos. Aqui a gente parcela em 12 e 24 meses, você tem risco de inadimplência. E quando você tem uma operação de varejo que tem um volume muito alto, nenhuma seguradora, nenhuma operadora de cartão vai querer segurar o risco do não pagamento. Então o risco de inadimplência, ela cai sobre a loja. E aí a inadimplência é altíssima, principalmente quando você parcela no carnê 24 meses e tudo mais, né? Então, obviamente que está embutido ali toda a parte de risco, de seguro e tudo mais, né? Então, não é que a margem de lucro do varejo é baixo, é porque o dinheiro se perde ao longo do processo, a inflação, inadimplência e tudo mais, né? Então acaba que no final, todos os varejistas brasileiros, além de serem varejistas e cuidarem de logística, eles acabaram virando serviços financeiros, inevitavelmente, né? Seja com cartão, seja com carnê e tudo mais. Mas obviamente que, como você tem uma margem de lucro final do processo, né, no funil do processo muito baixo, você negligencia vários outros setores. Então, o que as varejistas brasileiras preferem negligenciar? Qualidade, atendimento, logística e margem de lucro. Totalmente contrário do que a Amazon faz. De novo, a Amazon preza pela entrega rápida, obviamente isso é logística, né?
A Amazon preza por recorrência, então ela fideliza os clientes, reduzindo suas margens de lucro, entregando de forma eficiente, tendo um excelente atendimento ao consumidor e por aí vai. Então a Amazon, nesse sentido de recorrência, ela está anos-luz de qualquer varejista brasileiro. É por isso que na minha análise, né, os próximos 5 a 10 anos aí, quem vai estar no varejo brasileiro é Mercado Livre, Amazon e lojas chinesas. Lojas brasileiras mesmo só vão ser lojas nichadas e pequenas. Essas grandes varejistas brasileiras, para mim, todas elas vão morrer, tá? Mais cedo ou mais tarde. Principalmente porque a gente está vivendo uma escassez enorme de investimento de risco e varejo brasileiro precisa de dinheiro de risco o tempo inteiro para conseguir operacionalizar, né? Enfim. E aí, o mercado, de uma forma geral, vai passar por uma mudança. Toda essa galera que está no marketing das empresas, que até então estava trabalhando simplesmente em aquisição, que normalmente é uma galera que não entende nada do que está fazendo e só segue um feijão com arroz ali que estava dando certo até agora, essa galera tá na rua. Tá na rua e pessoas que realmente sabem fazer uma análise relativamente razoável de um BI, que vai começar a ter que resolver o problema. Porque o problema é muito mais sério do que parece, galera. Você imagina como é que você cria dentro de uma base consumidora, por mais que você tenha o lead da pessoa, né? Como é que você cria o sentimento dessa pessoa de uma espécie de paixão pela marca, né? Se parar para raciocinar aí, qualquer pessoa que estiver assistindo o vídeo, você tem amor a alguma marca, né, brasileira ou estrangeira? Alguma coisa comparada, por exemplo, com o que os usuários de Apple têm, né? Alguma coisa parecida com, por exemplo, o que os usuários de Netflix têm, do Uber, né? São serviços tão bons que a gente não pensa em trocar, a gente pensa em acumular, né? Por exemplo, eu tenho a Netflix desde o começo da Netflix, e aí eu fui agregando outras streamers, né? Um HBO Max e tudo mais, uma Amazon Prime, mas eu nunca deixei de ter a Netflix, né? Quando eu penso em pegar um serviço, raríssimas exceções eu vou pegar um táxi. Normalmente eu vou pegar um Uber. Estou em São Paulo ou em qualquer outro lugar e preciso, né? A minha primeira opção é o Uber. Por quê? Porque o atendimento era muito bom, né? As últimas vezes que eu utilizei Uber deixou bastante a desejar. Então é o tipo de coisa também que tem que tomar muito cuidado, porque o cliente sente quando há uma mudança drástica no modelo da empresa, né? Então, assim, como que empresas que estão aí há 10, 20 anos ou até mais no mercado, sempre trabalhando na mesma batida, né? Quando a gente fala de e-commerce, a gente está falando aí dos últimos 15 anos, né? Os caras sempre trabalharam da mesma forma e agora vão precisar mudar essa forma de trabalhar e tal. Ninguém está preparado, sendo 100% honesto. Ninguém está preparado. E é por isso que a gente tem visto, assim, entre vários fatores, obviamente, cenários mais macroeconômicos. E eu tinha feito um vídeo há uns 6 meses atrás falando sobre cenário macroeconômico. E assim, infelizmente, muitas das coisas que eu tava analisando naquela época estão acontecendo, né? A gente ainda não sentiu de fato o impacto real de tudo que está acontecendo, né? A gente começou a sentir o impacto agora. E aí a gente já está vendo várias empresas fazendo demissões em massas. E não é só aqui no Brasil não, tá, galera? Facebook fez demissão em massa. O Elon Musk, quando comprou o Twitter, também demitiu uma galera. A Salesforce demitiu uma galera. Então, assim, a gente percebe que isso é um movimento mundial, né? As empresas que antes eram infladas porque tinha capital de risco disponível no mercado e tudo mais, agora elas estão recuando em seus modelos e começando
a trabalhar a recorrência, né? O que o Twitter está fazendo, por exemplo, de vender o selinho azul ali, já é um começo dessa história de como que eu consigo gerar caixa em vez de ficar queimando caixa para aquisição de usuário, né? E tudo mais. E honestamente, o Elon Musk é um cara muito inteligente, ele tá seguindo por um caminho que, no meu ponto de vista, tem a tendência de ser muito bom a longo prazo, porque pelos números, a quantidade de pessoas se cadastrando na plataforma e começando a utilizar tem crescido muito. E honestamente, depois que o Elon Musk comprou, eu comecei a utilizar o Twitter muito mais, né? Porque justamente eu entendo que a proposta dele é mais interessante do que estava acontecendo com a antiga administração ali. E obviamente isso é uma questão de opinião pessoal e cada um tem o seu e eu respeito, né? Por mais que os números falam por si só, né? No final das contas, o Twitter vem crescendo a sua base de usuários nos últimos meses aí. Enfim, então, assim, se você é uma pessoa que tem uma empresa ou que trabalha diretamente com um assunto, tema aqui do que eu tô falando, né? Minha sugestão é que você comece a repensar suas estratégias, se é que você já não fez isso, né? Porque a forma de trabalhar com recorrência é completamente diferente do que trabalhar com aquisição. E eu sei muito bem disso porque eu já trabalhei no Vigia com compra de marketing, né? Com compra de aquisição de usuário e tudo mais. E é uma coisa muito binária, né? Muito verdadeiro ou falso ali. É muito lógico, né? Você vê o número e aí você monta a campanha, você acompanha a campanha. É muito... né? Não tem nada de humano nisso. É apenas números e informações e BI e otimização da campanha. Agora, quando você está falando em comunidade, quando você está falando em recorrência, quando você está falando em bem-estar do seu cliente, conhecer o seu cliente e tudo mais, você tem que ter um contato humano, né? Você tem que ter uma exposição mais humanizada e tudo mais. E aí, você corre alguns riscos, né? A gente está vendo aí várias empresas que estão sendo boicotadas porque se posicionaram, um dos fundadores se posicionaram politicamente, né? E tudo mais. Então, quando você humaniza algumas coisas para trabalhar justamente essa questão da recorrência, né? Você tem que tomar cuidado de qual caminho que você está seguindo, né? E muitas vezes até segmentar bem o seu público, para que aquela comunicação que a empresa tem feito consiga atender diretamente aquele público que você quer impactar. E prestar muito atenção que não dá para atender todo mundo, né? Sempre vai ter que ter uma segmentação. E, enfim. E obviamente que quem estiver trabalhando com essa construção de comunidade, ela precisa fazer parte dessa comunidade de certa forma. Então não adianta uma pessoa que é um exemplo, né, polarizado, assim. Não adianta você ter um marketing de esquerda querendo fazer produtos para pessoas conservadoras de direita, né? São públicos que não se conversam, que não se interagem, que têm um posicionamento completamente diferente um do outro. Então, como que você acha que você vai conseguir fazer uma gestão de uma comunidade se você não faz parte dela, né? Hoje eu faço a gestão, de certa forma, da comunidade da USM, mas, poxa, eu sou uma pessoa que que participo de MMORPG há mais de 15 anos, né? Então, eu faço parte dessa comunidade, eu entendo sobre jogos, sobre desenvolvimento e tudo mais. Então, eu me insiro dentro dessa realidade, né? Então, eu consigo fazer a gestão da comunidade. Mas eu tenho outras pessoas também que me ajudam a fazer essa gestão como community managers. E não é um trabalho fácil, você tem que responder a galera, você tem que estar próximo, né? E você tem que trabalhar muito a lealdade dessa galera que também é facilmente... não é 100% linear, né? Ela vai e volta e tudo mais. Mas com o tempo você vai criando a admiração das pessoas que estão ali, né? Vendo seu esforço e tudo mais. E obviamente, como é que você transparece isso num formato de empresa institucional, né? Mas no final a empresa não são só pessoas,
né? Por mais que a gente fale, tem logística, tem equipamento, não sei o que, não, mas empresas são pessoas. E essas pessoas, direto ou indiretamente, elas têm que aparecer em algum momento para gerar esse fluxo de comunidade, né? Se a empresa é só parede, ela não cria empatia suficiente para criar recorrência no final do processo, né? É por isso que a gente tem esse movimento meio esquisito lá nos Estados Unidos, que começou a acontecer aqui no Brasil também em alguns cenários, de CEOs de empresas se tornando superstars, né? Um Steve Jobs, o Jeff Bezos, o Elon Musk, são cases, né? O Bill Gates e tudo mais, são pessoas que aparentemente você fala assim, cara, não teria um motivo, razão, circunstância para serem pessoas famosas, mas acabam se tornando por uma questão até mesmo de empatia, né? Uma pessoa que gostam do Elon, quando vê ele entrando em um negócio, eles acabam seguindo, né? Você acaba criando uma legião de fãs ali, muito mais do que só de clientes. E isso acontecia muito, né? Eu acho que quem iniciou isso de uma forma muito primorosa, assim, muito bem feita, foi o Steve Jobs, né? E aí, na sequência, vieram outros, né? Mark Zuckerberg e o Elon também segue muito nessa batida, né? E aí você percebe que essa postura do CEO, né? Ela tem vários estereótipos ali, você percebe isso. Tem algumas pessoas que são mais para frente, outras que são mais retraídas e tal, mas todas elas seguem um roteiro de impacto de público no final do processo, né? Até mesmo o Bill Gates, quando está fazendo as suas, né, filantropias pelo mundo, ele tem um interesse por trás ali de impactar um tipo específico de público, né? E assim, eu não sei qual vai ser o resultado dessa brincadeira aí para quem tem que se adaptar, para quem já começou esse processo há mais tempo, né? Já tem uma vantagem com relação ao que tem por vir aí nos próximos anos. E de forma nenhuma eu tô falando que a aquisição morreu completamente e tudo mais. Algumas poucas pessoas ainda vão conseguir trabalhar de forma eficiente, principalmente se teu público é mais generalista e tudo mais, né? Mas, obviamente, que os reflexos do que está acontecendo já estão ficando cada vez mais claros, assim. Isso se reflete no preço das ações de empresas de capital aberto, isso se reflete em demissões em massa, isso se reflete em vários aspectos de crescimento dessas empresas, né? Os unicórnios que não são mais unicórnios, que estão virando, né, pangaré, justamente porque o que estava dando certo nos últimos 10 anos não está dando mais. E aí a galera vai precisar se reinventar. E aí, se você tá no meio desse bolo aí da galera que vai precisar se reinventar, já começa a mandar currículo e até mesmo vou te falar, vai ficar difícil você arrumar vaga de emprego porque isso tá generalizado. Então, se eu fosse te dar uma sugestão, muda de área, entendeu? Vai fazer outra coisa aí, porque já era quem trabalhava com marketing de aquisição aí vai ficar desempregado aí nos próximos anos. E aí, se você estiver gostando do conteúdo, se inscreve no canal. Me segue lá no Twitter, editor, bota meu Twitter aqui pra galera seguir. Eu não falo muita coisa assim, né? Eu não gosto de ficar dando minha opinião nas coisas e tal. Geralmente eu posto alguma coisinha ou outra ali. Mas eu tenho começado a mexer com essa ferramenta, né? Por mais que já tenha muitos anos de existência do Twitter, nunca foi uma rede social que me agradava muito e tal. E aí eu tô dando uma oportunidade aí. Tenho gostado bastante de pelo menos navegar um pouco ali, né? E a gente se vê na próxima aí, valeu.